Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. E hoje iremos abordar o conteúdo de fatores evolutivos e genética de populações. Pois bem, galera, esse conteúdo está presente no livro 4. Ele está mais especificamente na página 520 da apostila. Então, vamos começar a aula de hoje. Fatores evolutivos. Algumas evidências servem como base para fundamentar as teorias evolucionistas. Entre elas, podemos citar, por exemplo, o que a gente estudou na aula passada, que foi a existência de registros fósseis, além dos órgãos homólogos, análogos e vestigiais, que eram fósseis, órgãos homólogos, análogos e vestigiais. A gente estudou na aula passada, né, galera? Essa questão aí dos órgãos homólogos, análogos e vestigiais, e estudamos o registro fóssil. Então, gente, na aula de hoje, a gente vai estudar alguns fatores. Não são provas da evolução, tá? Mas sim fatores que levaram à evolução. A evolução, gente, ela é um processo gradual, né, na mudança das características de uma população, gente. Vai ocorrer aí ao longo das gerações. A evolução, gente, ela não vai ocorrer de um dia para o outro. Isso leva anos e anos e anos e anos para ocorrer, tá? E lembrando que à medida que um determinado ser evolui, ele vai ter uma capacidade de transmitir essa informação evolutiva para as suas gerações seguintes, tá? Então, essa transmissão das variações de pais para filhos é um mecanismo importante da evolução. E, galera, uma coisa, esses seres, né, que têm essa característica hereditária favorável, é claro, eles são beneficiados aí em questão de sobrevivência. Tá? Até porque lembra lá que quando a gente falou em seleção natural, em que os descendentes eles acabam se beneficiando aí de características vantajosas que receberam dos seus pais. Tá? Então, eles conseguem sobreviver naquele ambiente em decorrência de ter recebido aquela característica de seus pais. Então, galera, primeiramente, a gente vai entrar na mutação, tá? Como todos sabem, a mutação aí é uma alteração que ocorre nos genes ou nos cromossomos, né? E claro que essa mutação ela é capaz de modificar o fenótipo daquele indivíduo. A mutação, gente, ela pode ocorrer, né, tanto em célula somática quanto em célula germinativa, tá? Claro que a mutação de célula germinativa, galera, ela tem maior importância. Por quê, professor? Porque quando ocorre em célula germinativa, células que vão fazer mitose e meiose, células que vão fazer meiose, tá? Ou seja, células que vão gerar gametas, que essas mutações a nível germinativo, ela vai ser transmitida aos seus descendentes, né? Ela vai ser transmitida aos descendentes. Então, olha a importância de uma mutação, ela ser germinativa e ela ser importante para o processo evolutivo, uma vez que essa mutação germinativa, ela vai ser transmitida para os descendentes. Lembra que a gente já estudou os tipos de mutações, tá, galera? Que é a mutação gênica e a mutação cromossômica, tá? As mutações gênicas são alterações bruscas e imprevistas que ocorrem no material genético, e os indivíduos que as manifestam dizem-se mutantes, tá? Aqui, gente, a gente vai entrar, como a gente viu na aula passada, né?
erros na replicação do DNA devido a uma troca de nucleotídeos, adição ou a uma subtração de bases nitrogenadas. A gente já estudou isso aqui na aula passada, tá bom? Ou seja, qualquer alteração na sequência de bases nitrogenadas, eu vou dizer que é uma mutação gênica. É o caso, galera, da anemia falciforme, né? É só vocês lembrarem que a anemia falciforme, eu vou ter a substituição de uma base nitrogenada por outra. E isso, gente, vai levar justamente a uma mutação. E, galera, a base nitrogenada, que vai ser mutada, né, que vai ser substituída, é a adenina, tá? Observem que a adenina, ela deu lugar a uma timina. Consequentemente, galera, vai ser transcrita, né, e traduzida um aminoácido diferente do que era o original. O GAG, antes, ele originava o ácido glutâmico, tá? E dando origem a uma hemácia com aspecto normal. Já o GTG, nessa sequência, esse códon, ele vai originar a valina, né, esse aminoácido, valina, que vai originar uma hemácia em forma de foice, que é o que caracteriza a anemia falciforme, ok? E o que é uma mutação cromossômica, gente? Uma mutação cromossômica é uma alteração que ocorre ou no número de cromossomos ou na estrutura, né, no formato dos cromossomos. A gente já estudou isso aqui também na aula passada. A estrutura áurea pode ocorrer por uma perda, né, de um segmento do cromossomo, ou a repetição de um segmento, ou a nova posição, né, uma translocação aí de um segmento, ou a transferência de um segmento por inteiro, tá? E a numérica, ela vai ver aí em relação ao número de cromossomos. Pode ser uma monossomia ou uma trissomia. Beleza? Professor, tenho dúvida ainda de mutação genética cromossômica. Volte na apostila, se eu não me engano, esse conteúdo ele está na apostila número 3. Volte na apostila e deem uma estudada. Ou você pode estar assistindo novamente a videoaula que está no meu canal. Beleza? Então, galera, para ficar claro para vocês, a mutação ela é um fator que evidencia a evolução, tá bom? E lembrando, gente, essas modificações que são geradas aí pela mutação, elas acontecem ao acaso, tá? E, claro, também por seleção natural. E essas modificações, elas podem acabar sendo mantidas, né, quando elas forem adaptativas, ou elas podem ser eliminadas caso forem negativas, tá? E muitas vezes as mutações também podem ser neutras, né? Elas podem também ter um caráter neutro, tá? Que podem ou não permanecer em uma determinada população. E é importante, gente, salientar também que a própria mutação ela ocorre ao acaso e não para adaptar o indivíduo ao ambiente, tá? Então lembre, gente, mutação sempre vai ocorrer ao acaso, ok? Outro fator evolutivo, gente, é a recombinação gênica, tá? Para quem não lembra, é o que a gente chama de permuta ou crossing over, né? Ou permutação, é a mesma coisa, galera. É justamente a recombinação gênica que permite a produção de novos genótipos. A parte de quê, professor? De uma recombinação de genes, né, que existe em uma determinada população
ou seja, pelo arranjo aleatório aí dos cromossomos durante a reprodução sexuada, tá? E isso, gente, ocorre lá na meiose 1. A gente já viu isso aí, onde vai haver aí a troca, né, de pedaços de cromossomos. E, claro, gente, a recombinação gênica é o que vai permitir aí uma maior variabilidade genética, ok? Outra evidência, gente, né, outro fator evolutivo é a seleção natural. A seleção natural, gente, ela é um dos pilares, né, da evolução. Ela é um dos principais fatores de evolução, tá? Até porque a própria seleção natural ela provoca provoca a evolução, né? Até porque ela favorece, né, a reprodução aí de genes, tá? De genes que sofreram, por exemplo, uma determinada mutação ou de genes que produzem a modificação aí de uma geração para outra. Lembrando, gente, a seleção natural, ela pode, tá, beneficiar alguns genes e outros não, tá? E cria aí, gente, novas relações adaptativas entre a população e o ambiente e acaba favorecendo algumas espécies e outras não, e rejeitando aí outras espécies, tá? Então a seleção natural tem esse vínculo com o ambiente. Então, gente, quando a gente fala em seleção natural, a gente acaba aí lembrando lá da teoria de Darwin, tá? E seleção natural, gente, é esse mecanismo evolutivo que se baseia justamente na sobrevivência e na reprodução de indivíduos de uma população, né? Ou seja, a seleção natural ela seleciona aquele indivíduo que está mais apto a viver em um determinado ambiente, tá? Ou seja, existe uma luta pela sobrevivência e apenas aqueles organismos mais adaptados ao ambiente vão ser selecionados e vão ser capazes de repassar essas características vantajosas aos seus descendentes. Por exemplo, aqui, ó, temos aqui uma geração 1, tá? Vivendo em um determinado ambiente. Então, temos aqui ó, várias pessoas, azão e azinho para uma determinada característica. Aí tem o predador, tá? O predador aqui seria o quê? O ambiente, né? Selecionando aqui. Os sobreviventes da predação serão os pais da geração 2, correto? Quem é que teve maior chance de sobreviver? Azão. Né? Azinho aí, ó, teve uma predileção, né, digamos assim, pelo predador, né, pelo pássaro. Na geração 2, azão são os pais da geração 2. Aí na geração 2, claro, ainda a gente tem ainda alguns indivíduos azinho, só que pouco, tá, gente? A frequência de azinho é um pouquinho menor. Beleza? De azão aqui já vai ser maior. Aí novamente vem esse pássaro enjoado. Ele se alimenta de quem? De azinho. O que mais sobra? Azão. Ó, aqui já não tem mais azinho. Não tem mais nada. Tá? Lembrando que os pais aqui vão ser, esse azinho vão ser pais da geração 3. Você chega na geração 3, gente, já não tem quase mais azinho. A frequência já diminuiu bem muito. Aí lá você vê um pássaro que se alimenta de azinho, só vai sobrar indivíduos azão, ou azão, que são indivíduos ou heterozigotos ou homozigotos dominantes, tá? Só vai sobrar aqui os dominantes. Os recessivos já foram aí, já sofreram, né, predação aí por essa ave, beleza? E claro, gente, essa característica vantajosa, ela foi passada adiante, vocês podem perceber, ao longo da geração. Existe, galera, 3 tipos de seleção natural. Temos a direcional, a disruptiva e a estabilizadora. O que é a seleção natural estabilizadora, tá? Ela aumenta, gente, vocês podem perceber o gráfico, tá? O gráfico aqui, ele mostra uma população original, o fenótipo e o número de indivíduos. A estabilizadora, gente, ela aumenta a frequência de indivíduos que têm fenótipos intermediários. Olha aqui, ó, tá aqui o fenótipo
pode ser fenótipos limítrofes, né? Um de um lado e outro do outro. E tá aqui o fenótipo intermediário. Só lembrar aqui da cor da pele, tá, gente? Observarem aqui que a estabilizadora ela aumenta essa frequência dos indivíduos que têm fenótipo intermediário. Observe aqui ó, a frequência dos indivíduos que têm fenótipo intermediário. E acaba ó, diminuindo o que tem fenótipo extremo. Tá? Então, os fenótipos extremos vão acabar diminuindo aí a frequência. Tá bom? É o que eu chamo de seleção natural estabilizadora. Se for seleção natural direcional, gente, a direcional ela favorece o aumento da frequência dos fenótipos de um dos extremos, tá? De um dos extremos aí da curva de distribuição. Observem aqui, ó, que ela pode aumentar o extremo daqui ou o extremo do outro lado. No caso aqui está aumentando o extremo desse lado direito, tá? Ó, então observem aí, ó. Direcional ela aumenta a frequência de um dos extremos, ou daqui ou daqui, ok? E temos a disruptiva. O que é a disruptiva, gente? Ela aumenta a frequência de ambos os fenótipos extremos, tá? Então, a disruptiva, ela aumenta os fenótipos de ambos os extremos da curva de distribuição. Porém, o que vai estar diferente também é que ela, a disruptiva, acaba diminuindo a frequência dos fenótipos que são intermediários, tá? Então, ela aumenta a frequência dos fenótipos extremos e diminui a frequência dos fenótipos intermediários. Ok? Fácil, né, galera? Fácil, fácil. Um outro fator evolutivo é a seleção sexual. Tá? A seleção sexual, gente, ela ocorre aí quando indivíduos de um sexo, né? Eles geralmente são as fêmeas, tá? Geralmente são as fêmeas, elas preferem se acasalar aí com machos que são, que possuem uma característica, seja aí uma plumagem, seja um canto, uma característica que lhes chame atenção, né? Eles preferem acasalar com parceiros que têm determinadas características físicas que lhes são mais atrativas, tá? Por exemplo, pode ser aí o canto de um pássaro, né? Ou a plumagem colorida de um pássaro, tá? A agressividade, gente, também, ó, a agressividade é uma característica da seleção sexual, a agressividade e a força física, tá? Então, gente, os machos que possuem essas características, eles têm maior chance de se reproduzir e perpetuar suas características, né? Ou seja, de transmitir essa característica para os seus descendentes. É o que a gente chama de seleção sexual. A gente lembra logo do acasalamento, tá, galera? Tem uma seleção artificial, gente, que é o que acontece com os medicamentos, tá? É o que a gente chama aí de resistência aos antibióticos. Se você ficar tomando antibióticos sem receita médica, sem essa receita médica, o que acontece? O seu corpo, né, acaba se acostumando com aquele antibiótico. A bactéria, no dia que você tiver uma infecção bacteriana, aquela bactéria já vai estar resistente àquele ambiente, né, onde tinha um antibiótico. E com o tempo ela vai garantir que as bactérias que forem se multiplicando também sejam resistentes, tá? Então é um perigo. A migração, gente. A migração também é um fator evolutivo, tá? As populações, gente, diferentes de uma mesma espécie nem sempre estão isoladas, tá? E isso acaba possibilitando a migração dos indivíduos, que podem ser incorporados a essa população, que é o que a gente chama de imigrantes, ou podem sair delas, que é o que a gente chama de emigrantes. É só vocês lembrarem lá da geografia, tá bom? As populações separadas geograficamente, gente, elas possuem um conjunto gênico diferente, né? Até porque elas estão separadas, então elas possuem aí genes diferentes. Agora, quando ela acaba imigrando e se reproduzir em uma outra região,
o indivíduo, gente, ele pode interferir na frequência de alelos dessa população, tá? Aumentando o número de alelos daqueles genes daquela população. E é o que a gente chama de fluxo gênico. Professor, eu ainda não entendi o que é esse babado aí do fluxo gênico. Esse fluxo gênico, galera, é nada mais, nada menos aí do que um movimento de genes de uma população para outra. Né? Esse fluxo é o que a gente chama de migração, galera. E é ele que vai garantir, né, a inserção de novos genes em uma população. Graças a quê, professor? A essa chegada de novos indivíduos. Tá? Então, esse fluxo gênico ele vai garantir que populações fiquem menos diferenciadas geneticamente. Tá? Beleza, galera? Um outro fator evolutivo é a deriva gênica. A deriva gênica, gente, ela é justamente um mecanismo, tá, de evolução, né? Só que ela se caracteriza aí, gente, por uma mudança na frequência dos alelos, que ocorre, diferentemente da seleção natural, de maneira aleatória. Tá? Então, a deriva gênica é um mecanismo de evolução no qual as frequências dos alelos de uma população se alteram ao longo das gerações devido ao acaso, quando causado aí ou por um desastre ecológico, ou por uma inundação, por um terremoto, e podem reduzir drasticamente o fluxo gênico e o tamanho da população original. A deriva genética ela ocorre em todas as populações de tamanho, mas seus efeitos são mais fortes em populações pequenas. Então, gente, a deriva genética ou deriva gênica, ela ocorre quando a frequência de um alelo muda ao longo das gerações ao acaso, tá? E esse fator, como a gente falou, esse fator evolutivo aí, ela pode ocorrer, essa mudança pode ocorrer ou devido a um desastre ecológico, inundação, desmatamento, terremoto, e podem reduzir de forma drástica aí o tamanho de uma população. E, consequentemente, reduz o que, galera? A variabilidade genética, tá? E esses efeitos, gente, da deriva genética, ela é mais fácil, né, de você observar em populações que são pequenas, tá? Até porque, gente, quando ocorrem em grandes populações, os efeitos vão ser bem menor, tá? Já em pequenas populações, as mudanças que vão ocorrer ao acaso e de forma rápida, né, resultam aí em grandes mudanças. Ou seja, gente, certos alelos eles podem ter sua frequência aumentada em uma população pequena, enquanto outros vão desaparecer. Quando a gente fala, gente, em deriva gênica, né, a gente acaba falando aí do princípio do fundador e do efeito do gargalo de garrafa. O que é o princípio do fundador? O princípio do fundador, gente, né, é um caso de deriva genética que ocorre quando uma nova população ela é fundada aí por poucos indivíduos. Olha aqui a população inicial. Eu tinha joaninhas com manchinhas e joaninhas sem manchinha. Uma joaninha ela é arrastada, por exemplo, pela tempestade, que é a joaninha sem as manchinhas. Como ela é arrastada pela tempestade, ela vai acabar criando aí uma nova população, acaba se reproduzindo, né, e criando apenas joaninhas sem as manchinhas, tá? Então, isso acontece, né, o princípio do fundador acontece porque a população primitiva, que é a população original, ela foi reduzida de forma drástica ou porque alguns indivíduos acabaram migrando para outras áreas, tá? Em ambos os casos, né, seja aí por uma redução drástica da população ou pela migração, né, uma nova população vai ser formada por poucos membros, né, da população original.
Então, gente, recapitulando, o princípio do fundador, ele ocorre quando uma pequena parte da população, de uma grande população, é removida da população original, tá? Então, essa população fundadora, ela pode ter uma frequência de alelos muito diferentes, né, da frequência aí de alelo da população original. E outra, né, à medida que a população fundadora se reproduz aqui, ó, à medida que a população fundadora se reproduz nesse novo local, né, o seu conjunto de alelos naquele momento e naquele local, ele vai continuar a divergir da população original, ou seja, os seus genes vão acabar, gente, sendo diferentes cada vez mais do que era da população original, tá? Professor, isso acontece na espécie humana? Sim, acontece na espécie humana. Um exemplo, gente, são as comunidades religiosas, tá? Que acabam migrando de um canto para o outro. Por exemplo, teve comunidades religiosas que migraram lá da Alemanha para os Estados Unidos. Tá? E por que elas migraram? Por conta das crenças religiosas. Tá? E esses membros dessas comunidades acabavam aí se mantendo isolados lá da população norte-americana. Aí, quando foram observar, gente, a frequência de alelos daqueles membros da comunidade, viram que tinha diferenças significativas em relação à população norte-americana. Temos também, gente, o efeito do gargalo de garrafa, né? Ou apenas efeito gargalo. O efeito gargalo, galera, ocorre quando a população ela recupera o seu tamanho original. Isso depois de ter sido reduzida de forma drástica por alguma condição ambiental que era adversa, né? Ou por ter se estabelecido, né, após uma imigração, tá? Então, o efeito gargalo é uma redução drástica no tamanho da população e ocorre quando o tamanho da população ele é reduzido por pelo menos uma geração, tá bom? Então, lembrando que esse efeito gargalo ele pode ser causado aí por desastres naturais ou uma predação ou uma redução da migração, tá? E esse efeito gargalo, gente, ele, vai ocorrer, claro, uma reconstituição da população após ela ter sido drasticamente reduzida. Então, essa recuperação, gente, ela se dá a partir de um número pequeno de indivíduos, tá? E isso pode implicar aí no desaparecimento, gente, de alguns alelos e o aumento da frequência de outros alelos, tá? Aí você pode observar aqui, por exemplo, a população parental, tá? Aqui, ó, temos a população parental. Digamos aqui que tem mais alelos amarelos do que azuis. Ocorreu uma redução drástica de indivíduos, tá? Tá aqui os sobreviventes. Quem é que sobreviveu mais? Os azuis do que os alelos amarelos. Então, se sobreviveu mais alelos azuis do que amarelos, consequentemente, quem vai aumentar, né, a população, ou seja, quem vai conseguir aí, haver maior probabilidade de aumento de alelos, vão ser os alelos azuis. Por quê, professor? Porque eles estão em maior quantidade, né? Foram eles que sobreviveram em maior quantidade. Então, claro que eles vão ter mais vantagem, digamos assim, né, em relação aos fenótipos amarelos para garantir sobrevivência e gerar descendentes, tá bom? Galera, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre genética de populações. Vamos falar aí do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Beleza? Muito obrigado, gente, e até a próxima aula.